Olá, turminha! Hoje nós iremos trabalhar matemática. O tema da aula de hoje é figuras geométricas espaciais. Iremos trabalhar com essa habilidade aqui, ó, aqui embaixo, que é associar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. Resumindo, eu preciso olhar para essas figuras, saber qual o nome delas, certo? E poder associar, ou seja, comparar essas figuras com objetos que eu já conheço, tá bom? É isso, então vamos à nossa aula? Para iniciar, a gente precisa saber o que é uma figura geométrica plana, né? Para depois a gente ir para as figuras geométricas espaciais. Nas planas, elas têm apenas duas dimensões, ou seja, duas medidas, que é comprimento e altura. Ó, comprimento e altura, comprimento e altura, certo? Apenas duas medidas. Nas figuras espaciais, eu tenho comprimento, tenho altura, mas também eu consigo verificar a largura delas, tá bom? Então, é comprimento, largura e altura. São três dimensões, ou seja, três medidas, ok? Então, vamos lá. Nas planas, eu posso chamar de figuras bidimensionais, por ter duas dimensões, ou seja, duas medidas de comprimento. Depois, eu tenho nas figuras geométricas espaciais, figuras tridimensionais, por ter três dimensões, três medidas, ok? E nós iremos trabalhar essas figuras aqui hoje, tá? As figuras geométricas espaciais. Então, só de olhar, você sabe que ela é espacial. Ela está, ó, você consegue verificar todas as dimensões, tá bom? Então, vamos continuar. Primeiro, nós iremos falar do cubo. Então, você tem que saber o nome cubo, ou seja, nomear. Nomear quem? Essa figurinha aí. Olha só. Viram? Sempre quando eu olhar essa figura, eu tenho que saber que estou trabalhando com um cubo. É formada por 6 quadrados e possui 3 dimensões. Por que 6 quadrados? Olha, a parte da frente, do fundo, do lado, do outro, em cima e embaixo. No total, 6. Todos os lados são iguais, são 6 quadrados, ok? Se eu for planificar, ou seja, eu vou abrir essa figura, olha como ela vai ficar. Então, aqui, olha. Isso daqui pode considerar o fundo, tá vendo? Isso daqui, ó, eu abri, foi para um lado, abri para o outro, abri para cá e fica mais duas. Se eu fechar tudo bonitinho, eu vou ter novamente quem? O cubo. Então, quando eu abro e deixo desta forma, eu digo que eu planifiquei, ou seja, é essa figura aqui tridimensional, é essa figura espacial planificada. Então, ela aberta, ela fica desta forma aqui, tá bom? Agora, nós iremos fazer a associação a objetos que eu conheço, ou seja, aqui que nós conhecemos, tá bom? Então, eu posso associar a um cubo mágico, a um dado, a um cubinho de gelo, tendo assim, sabe? Esse formato. E também a uma caixinha, que está logo aqui embaixo, ok? Deu para vocês entenderem? Vamos para o próximo. Bloco retangular, que eu também posso chamar de paralelepípedo. Nossa, mas como é essa figura? Olha aí a figurinha. Então, sempre quando eu olhar para esta figura aí, essa figura geométrica, tá? Eu estou trabalhando com uma figura espacial. Olha, eu consigo olhar todas as dimensões. Viram aí? Mas o que eu posso falar dele? É formado por 6 retângulos. Então, olha, um aqui na frente, um atrás, 2. Um em cima, um embaixo, 4. Um do lado e um do outro, 6, ok? E possui também 3 dimensões, ou seja, as 3 medidas. Comprimento, largura e altura, ok? E se eu planificar? Vamos abrir ele? Olha ele aberto como fica. Viram aí? Isso. E se eu quiser associar, vamos associar aqui figuras. A gente pode pensar numa pasta de dente, num tijolo, né?
que a gente chama como bloco também para construção. E também posso pensar numa caixa nesse formato aí. Entenderam? Ok, vamos para o próximo. Pirâmide. Nossa, professor, o que é uma pirâmide? Olha aí. Há uma pirâmide. Vira? Isso, sempre quando eu olhar para uma figura assim, eu preciso saber que eu estou trabalhando com uma pirâmide. É formada por uma base que pode ser quadrada. Gente, olha só. A base aqui, ou seja, esse que fica aqui embaixo, ela não necessariamente pode ser só quadrada. Ela pode ser em formato de triângulo, ou seja, pode ter 3 lados, pode ter 4 lados, que é o quadrado, pode ter 5 lados, que é o pentágono, pode ter 6 lados, que é o hexágono. A base aqui não vai interferir. O que vai interferir é a questão dos lados. Se ela é quadrada, ou seja, se ela tem 4 lados, os 4, ó, se ela tem aqui, ó, um quadrado, vai ter o quê? 4 lados aqui nessa base. Então, os lados aqui, ó, vão ser 4 também, em formato de triângulos. Se aqui fosse 3, seriam 3 lados da minha pirâmide. Se a base fosse 5 lados, aqui seria 5 lados da minha pirâmide. Mas o que eu preciso observar numa pirâmide é que os lados sempre serão em formato de triângulos, que eles se encontram lá em cima, nesse pontinho que eu chamo de vértice. Ok? Então, é esse formato aqui dos lados, ó, que eu preciso analisar para entender o que é uma pirâmide. Tudo bem? Vamos abrir? Ou seja, vamos planificar? Olha aí como ela fica. Aqui é a base, tá vendo? E olha os ladinhos aqui, tá bom? Para cada ladinho da minha base aqui, eu tenho um lado triangular. Tudo bem? Vamos associar a figuras no mundo físico, ou seja, a figuras de objetos que eu conheço? Então, vamos lá. Essa casinha, olha essa parte aqui de cima, tá vendo? Tem a base, olha o ladinho aqui, ó. Esse ladinho aqui, tá? Só. Depois eu posso ver esse relógio, olha, ele tá bem no formato de pirâmide mesmo. Aqui é só lembrando, tá? Aqui ele tá bem no formato. Tanto que a base dele aqui é um triângulo, estão vendo? Isso. E aqui eu tenho um chapéuzinho de festa, né? Parece um chapéuzinho de festa, uma caixinha de festa, mas o formato é de um triângulo, de uma pirâmide, desculpa, de uma pirâmide também, onde os lados, olha, são triangulares. O que me importa aqui são os lados que são triangulares que sobem e se encontram lá em cima, no vértice, ok? Agora vamos para o próximo, cilindro. Nossa, mas como é a figura espacial do cilindro? Olha aqui a figura geométrica, como ela é, tá vendo? Sempre quando eu ver esse formato, não importa de que objeto eu esteja falando, o formato é de um cilindro. O que eu posso falar sobre ele? Que é formado por 2 círculos. Olha só, eu tenho um círculo aqui em cima e um círculo aqui embaixo. São as minhas bases, tá vendo? E um retângulo. Nossa, mas como posso dizer que é um retângulo? Vamos abrir para vocês entenderem? Olha só. Um círculo em cima, um círculo embaixo. É como se eu tivesse uma folha de papel aberta e depois se eu quisesse juntar. Colando aqui vai ficar assim, ó. Circular. Deu para vocês entenderem? Ok, vamos associar a objetos que eu conheço? Pode ser uma pilha, pode ser uma bolacha, né, ou biscoito, né? Depende aí de como as pessoas falam na sua região, tá vendo? Eu também posso ter uma lata de tinta e também posso ter, olha só, uma latinha de refrigerante. Viram? Isso, muito bem. Vamos para o próximo. E se eu estiver falando do cone? Nossa, o que é um cone? Olha ele aí. Viram? O que eu posso falar dele? Possui uma base circular. Lembra que lá no cilindro nós tínhamos 2 bases circulares? Então, aqui eu tenho apenas uma base circular. Olha só. Vamos abri-lo? Olha só, eu tenho um círculo aqui e esse formato aqui, que não tem uma figura definida, tá vendo? Mas abrindo ele, ficaria desta forma aqui, tá bom? Vamos fazer uma associação?
pode ser o chapeuzinho de festa, pode ser o cone mesmo que a gente chama, ou pode ser, olha só, esse sorvete de casquinha. Viram aí? Isso. Vamos para o próximo, esfera. Como é uma esfera? Olha só, já vem na nossa cabeça uma bola, né? Mas o que eu posso falar? É uma movimentação de vários círculos, olha. Não tem como dizer assim, vou abrir, porque tem vários círculos, ó. Não tem como planificar isso daqui para ficar retinho, não dá. Tá vendo aqui, ó? Ó. São vários círculos, tá vendo? Olha abrindo para vocês entenderem como ficaria. Estão vendo? Isso. Agora vamos fazer a associação. Um globo, que a gente utiliza nas aulas de geografia, uma bola, tá bom? E uma laranja. Deu para vocês entenderem? Olhando para o objeto, eu preciso saber que objeto é, qual é a figura geométrica que ele se refere, ou seja, qual o nome dessa figura geométrica e se parece com quem. É essa associação que eu preciso fazer. Deu para vocês entenderem a aula de hoje? Muito bem. Então, para vocês ficarem por dentro das próximas aulas, por favor, se inscrevam no canal, tá? A gente fica por aqui. Tchau!